Vamos lá. Aqui, gente, olha, tem para vocês uma pauta musical básica, tá? Em branco, são só as linhas, para vocês conhecerem, tá? A pauta musical, ela é formada por 5 linhas, tá? Tem que ter 5 linhas. Essa é a pauta musical em qualquer lugar no mundo que você for, isso é uma pauta musical. Uma, duas, três, quatro, 5 linhas, e ela é formada aqui por 4 espaços. Olha, que são esses espaços entre as linhas. Só tem 4. 1, 2, 3, 4. Porém, quando o músico vai escrever a sua música na partitura, ele pode usar espaços acima dessa linha aqui ou abaixo dessa daqui, que vão ser chamados de linhas imaginárias. Por quê? Porque dependendo da oitava, da extensão da música, dependendo de até onde as notas vão, não cabe só aqui nessas linhas. Então, precisa subir, que vai ficando mais agudo, ou precisa descer, que vai ficando mais grave. Daí o músico escreve com linhas imaginárias, é chamado de linhas imaginárias, tá? Para que a gente entenda o que está escrito aqui nessa partitura, gente, é preciso ter as famosas claves. E aí vocês já devem ter ouvido falar na clave de sol, né? E aí deixa eu apresentar aqui para vocês uma outra imagem. Essa daqui. Todo mundo vendo? Sim. Essa, gente, esse símbolo aqui, que parece um S, super bonito, né? Todo trabalhado aqui e tudo, é um símbolo musical que a maioria das pessoas já viu, conhecem, né? Chamado de clave de sol. É a clave, gente, que vai determinar qual é o nome das notas aqui. Se não tiver nenhuma clave aqui, ó, se não tiver nada e tiver só as bolinhas, vai ficar difícil saber que nota que é. Por quê? Aí vamos lá, para vocês entenderem o porquê. Cada clave dessa, ela traz um segredinho aqui de por que que as notas têm esse nome. A parte principal da clave, a parte central, não é nem principal, a parte central da clave é essa barriguinha dela aqui, ó, de baixo, tá vendo? Essa voltinha aqui, essa é a parte central da clave. E ela é cortada pela essa linha, que é a segunda linha, tá vendo? Então, corta, uma segunda linha corta ela bem aqui. Essa segunda linha que corta ela bem aqui vai ser a linha do sol. Por isso ela é chamada clave de sol, tá? Então, toda vez, se você estiver aqui no Japão, na Rússia, na Suíça, na Indonésia, em qualquer lugar do mundo que tiver uma partitura com essa clave, toda vez as bolinhas que estiverem nessa linha sempre serão a nota sol. Sempre. Elas não serão outra nota. Serão sempre o sol. Entenderam aqui? Querem perguntar? Professora, mas por que que o ré tá embaixo? Embaixo, embaixo, embaixo? Aí eu vou falar agora. É porque aí vem a sequência musical, né? Vocês conhecem o nome das notas, não conhecem? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Essa é a sequência. Essa é uma escala de dó básica e é a sequência das notas, certo? Então começaria pelo dó. E aqui tá faltando o dó, né, Nayane? Tá vendo? Tá faltando o dó. Porque que ele fez? Ele fez a partir do sol aqui, central, o central aqui é o sol, para fazer vocês entenderem por que isso aqui é uma clave de sol. A partir do sol, ele foi colocando as outras notas que ainda cabiam aqui. Então, depois do sol, na sequência, é lá, si, aí volta de novo, a mesma escala, dó, ré, mi, fá, sol, e aí vai subindo. E aí, para baixo, antes do sol, vem Fá, Mi, Ré e o Dó. O Dó teria que estar aqui, mais ou menos, só que ele não vai escrever em cima da clave, tá? Então, é porque não coube aqui. O Dó, ele é escrito aqui na clave de Sol com uma linha imaginária aqui abaixo, porque ele não cabe, tá? Então, eu vou ver se eu encontro aqui uma outra imagem para mostrar para vocês esse Dó. E aí vocês vão entender. Mas vamos lá, só para vocês lembrarem, talvez vocês tenham aprendido aí quando eram crianças, né? A sequência das notas é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essa é a escala, tá bom?
Aí ela pode ser mais grave, pode continuar até ficar mais agudo, que é o que está acontecendo aqui, ó. Terminou aqui no Si, aí continua uma nova escala, mais aguda, e vai ficando super agudo. É bem fácil de entender isso se você estiver tocando um teclado ou um piano, porque ele vem com as oitavas, né? Não sei se vocês já viram, um teclado de 5 oitavas, 3 oitavas, né? O piano, que tem muito mais, né? Então, cada conjunto daquele de notas da escala de dó é uma oitava. De dó a si. Aí começa de novo, de dó a si. De dó a si. Aí vai, são várias oitavas. Certinho? Dúvidas? E, tipo, pode repetir a sequência? Repete Ou tem quantas. que, ou Ah, tem que ser, tipo assim, tem que ficar grave ou tem que ficar agudo? né? Você repete quantas vezes forem necessárias, tá? Ou você pode repetir aqui, vai depender da música. Eu vou mostrar um exemplo. Postei para vocês a partitura da música Asa Branca. Aí lá a gente vai ter mais ou menos uma noção disso. Mas aqui, por exemplo, ele não repete nenhuma nota na sequência. Ele repete aqui, ó, depois, né? Ó, por exemplo, você tá vendo que tem esse sol aqui? Mas tem um outro sol lá em cima. Esse sol aqui de cima, ele é muito mais agudo do que esse. Esse aqui, ele tá numa linha aqui mediana, né? Básica de um dó, de um sol, de uma nota sol. Quando ele chega aqui em cima, ó, são poucas pessoas que conseguem cantar esse sol aqui de cima, porque ele é um sol mais agudo. Então, cada pessoa tem uma extensão vocal. Para essa extensão vocal também, existe uma. Eu estou vendo que vocês estão escrevendo aí no chat, já já eu leio. Para essa extensão vocal aqui, gente, também existe uma classificação de vozes, tá? Então, tem mulheres que têm uma classificação de voz chamada de sopranos, não sei se vocês já ouviram. Os sopranos, eles alcançam, as sopranos, né, que é específico para as mulheres. As sopranos, elas conseguem alcançar um limite de notas mais agudo do que outras pessoas, tá? Aí depois, uma segunda classificação de vozes femininas é o contralto, que inclusive é o meu tipo de voz. Eu sou contralto. O contralto, ele até consegue alcançar algumas notas, mas não todas. Ele não consegue cantar na mesma altura de um soprano. O soprano, ele tem, as mulheres que são soprano têm um timbre de voz mais agudo do que as mulheres que são contralto, tá bom? Tem contraltos que o timbre é mais grave. Deixa eu parar aqui a apresentação para vocês me verem. Tem contraltos, né, cujo timbre é mais grave, mas que elas têm uma capacidade vocal tão boa que conseguem cantar junto com sopranos, dependendo da música, e vice-versa. Mas existe uma classificação básica mesmo que vai distinguir. Como que você sabe isso? É só você ir fazer um teste numa escola de música, tá? Com um professor, e ele vai fazer para você lá, pega o piano, por exemplo, e aí ele vai tocando a extensão. Ele vê até onde você alcança. Até onde você alcançar é a sua classificação vocal. Aí, para os homens tem o tenor, que é uma classificação de vozes um pouco mais aguda. Não significa que são homens que têm a voz aguda. Não, ele tem uma voz grave. Só que quando canta, ele consegue alcançar notas um pouco mais agudas. Então, mesmo falando, quando você está conversando com um homem, você às vezes esse cara tem uma voz super grave, ou o outro, nossa, ele tem a voz um pouco mais aguda, né? Então, isso é normal de qualquer, né, de qualquer um. E aí, no caso dos homens, tem essas duas classificações. Os tenores, que eles conseguem cantar notas mais agudas, e tem os baixos ou barítonos. Esses chegam em notas assim muito graves. É muito legal de ver. Então, ficaria aí também para uma outra aula a gente assistir um trechozinho de um grupo desses vocais para vocês verem os tipos de vozes, que eu acho bem interessante, tá? Uma pausa para mais conhecimento. Dá uma olhada rapidinho aqui nessa imagem, nesse esquema, para você entender a extensão das vozes que eu acabei de mostrar para vocês. É bem legal. Agora continua aí no vídeo.
Eu vou mostrar para vocês aqui uma linha de ritmo, tá? Como assim, professora? Vocês vão entender. Olha só, aqui, gente, eu tenho uma espécie. Isso não é. A gente nem chama muito de partitura, mas quem toca instrumento de percussão em orquestra, ele precisa ler uma partitura. A partitura dele geralmente é diferente dos outros músicos, porque vem uma linha só de ritmo, como essa que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo clave de sol aí em algum lugar? Não, né? Então isso daqui não Não. é nota. Então, isso aqui não é nota. Não tem como você ler isso daqui como sendo sol, ou dó, ré, mi, fá, sol. Não dá. Porque não tem clave. Aqui só tem uma linha de ritmo. Ela serve para mostrar para gente que cada figura dessa tem um tempo de duração. E que elas têm que ser tocadas obedecendo esse ritmo, obedecendo esse tema, para que as pessoas entendam a música, né? E para que essa música seja apresentada da forma correta. Então, se você tiver numa orquestra, por exemplo, todo mundo tem que tocar igual, senão vira uma bagunça. Aqui, vocês vão ver uma fração. No começo de cada linha tem uma fração numérica. Estão vendo aqui? Gente, é pura matemática isso daqui. Essa fração serve para determinar justamente a divisão dos tempos dentro de cada compasso. Tá? Isso aqui é bem legal de se ver, tá? De se estudar, mas assim precisaria de uma aula assim mais específica sobre esse assunto. Mas como eu estou dando para vocês o básico, para vocês entenderem o que é uma partitura quando vocês estiverem diante de uma prova, né, de vestibular, essas frações que aparecem no começo de cada música, de cada partitura, ó, aqui tem um 2/4, é assim que lê, tá? 2/4, aqui tem um 3/4 e aqui tem um 2/4 novamente, tá? Ele me diz a quantidade de tempo e divisão que eu vou ter dentro da música. O 2, aqui, ele serve para me dizer que em cada compasso, o que é compasso? Vamos lá. Essa divisão que tem numa partitura. Quando eu botar a música Asa Branca, aí vocês vão ver. Tá vendo uma barrinha bem aqui, ó? De separação, aqui tem uma barra, quando chega aqui tem uma outra barrinha, e quando chega bem aqui tem uma outra barra, tá? Essas divisões aqui, ó, são os compassos. Então, eu tenho aqui um compasso, 2 compassos, 3 compassos, 4 compassos. Nessa linha de ritmo tem 4 compassos. Em cada compasso desse, precisa ter somente 2 tempos. Tá? Então, nesse compasso tem que ter 2 tempos, aqui tem que ter 2, aqui tem que ter 2. Não importa a figura, aí é matemática, viu, gente? Aí não tem jeito, é matemática. Então, aqui, gente, vocês estão vendo que tem várias figuras diferentes, né? Elas não são iguais, estão vendo? Tem essa daqui, que é essa bolinha com uma haste, e depois ela se repete em outros compassos aqui embaixo também. Tem essa figura toda junta aqui, ó, com 2 traços em cima. Essa é uma figura que tem um valor, um tempo um pouquinho menor, um pouquinho reduzido, tá? Então, nessa linha melódica aqui de cima, aparece essa figura várias vezes, aparece esse conjunto de figuras aqui e aqui no final tem esse símbolo. Alguém sabe o que é esse símbolo? Bem aqui no finalzinho, ó. Quem estuda música aí já deve saber. Isso é uma pausa, tá? Essa e essa aqui de baixo também, ó. Esse retângulozinho em cima da linha. Essas aqui são pausas. Tá mandando você ficar em silêncio nesse momento, tá? Parar de tocar. Então, aqui tem um ritmo, tá? Que ele deve ser obedecido quando o músico estiver tocando a música. Ele tem que tocar exatamente nesse ritmo. Um tempo para essa nota e um tempo para essas 4 notas juntas, ou seja, são 4 notas, mas que têm que ser tocadas dentro de um tempo. É a mesma coisa de você encaixar isso daqui dentro dessa figura aqui, ó. Essa figura sozinha vai durar um tempo, enquanto que essas 4 figuras juntas têm que ser tocadas dentro de um tempo também.
Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, vou fazer isso aqui com um exemplo para vocês. Eu tô com 2 baquetas aqui de bateria, tá? Nas mãos. Então, com essas baquetas, eu vou conseguir executar esse tempo aí, esse ritmo básico. É um ritmo super básico, a gente usa até para ensinar a criança, né? O conceito de ritmo e tudo, a musicalização infantil. Mas vamos lá, só para ver se vocês conseguem assimilar mais ou menos. Cada figura dessa, ela vale um tempo, tá? Mesmo sendo essa que tá sozinha, como sendo esse bloco de figuras que tá junto. Cada um desses aqui vale um tempo. Por quê? Porque a fração aqui, ela tá me dizendo que essa música tem que ter 2 tempos em cada compasso. Então, aqui eu tenho 1, 2 tempos. Aqui eu tenho 1, 2 tempos. Aqui eu tenho 1, 2 tempos. Tá vendo? Em cada compasso desse tem 2 tempos. Com figuras diferentes, mas é 2 tempos, não importa. Tá? E aqui no final, completa 2 tempos, com uma figura e com uma pausa, porque essa é uma pausa de um tempo. Até as pausas na música têm um tempo, só para vocês terem uma ideia. Gente, é uma linguagem extremamente organizada, muito bacana de se estudar. Então, eu vou tentar fazer aqui para vocês, bem devagarinho, só para vocês terem uma ideia de como que esses tempos são executados. Vamos lá, eu estou com a baqueta aqui. Pausa. Entenderam mais ou menos a execução ou não entenderam nada? Sim. É a partitura 1 aqui, a primeira linha que eu fiz aqui na baqueta. Eu vou fazer mais uma vez para vocês acompanharem. Vamos lá. É bem fácil. Eu tenho que tocar cada uma dessas figuras mais rápido para que elas caibam dentro de um único tempo. Então, essa primeira aqui, ela demora mais um pouquinho, eu toco ela mais tranquilamente. Mas essas, eu tenho que tocá-las mais rápido, porque senão elas não cabem dentro de um tempo. Agora, vamos aqui para a partitura 2, porque ela tem uma figura um pouquinho diferente. Ó, partitura 2. Ela tem um 3x4 ao invés de um 2x4. Já dá para imaginar mais ou menos, então, quantos tempos tem em cada compasso, não dá? São 3 tempos em cada compasso. Então, aqui tem uma divisão, ó, essa linha que divide, como eu mostrei para vocês. Reforçando que isso aqui não é uma partitura, tá? Aqui não tem notas, não tem dó, não tem ré, aqui só tem um ritmo. Aí aqui tem outra divisão, ó. Aqui também nós temos 4 compassos. Eu não sei se vocês visualizam quando eu mostro a setinha, visualiza, né? Então, ó, um aqui, um compasso, 2 compassos, 3 compassos, 4 compassos. Aqui tem 4 compassos. E ele está me dizendo, com essa fração, que cada compasso dessa música precisa ter 3 tempos. 3 e não 2, igual a primeira. Então, aqui eu já tenho um tempo, porque essa figura sozinha vale um tempo, não é? Lembra que a gente tocou ela sozinha? E eu tenho uma figura diferente daquelas lá de cima, que são um conjunto de 2 aqui juntinhas, ó. Essas 2 juntas e essas 2 juntas. Significa que elas 2 cabem dentro de um tempo. Olha a matemática, gente, precisa ter um raciocínio lógico aí bem bacana. E aqui é a mesma coisa, ó, essas 2 figuras juntas cabem dentro de um tempo. Aí segue aqui novamente, ó, a primeira figura sozinha, a primeira figura sozinha novamente, e aquele mesmo conjunto de figuras que a gente viu na primeira linha, ó, que são 4, e você precisa tocar as 4 dentro de um tempo. Então, aí você toca elas um pouquinho mais rápido, né? Então, eu vou executar essa linha de ritmo aqui com a baqueta, vão acompanhando aí para vocês terem uma noção mais ou menos dessa linha de ritmo. Vamos lá. E os 2 tempos de pausa.
que tem ali no final. Essa figura aqui, gente, que é um retângulozinho em cima da linha para cima, significa que você precisa dar 2 tempos de pausa, tá? Professora, mas que tempo é esse? Como é que eu vou saber esse tempo? Aí depende do andamento da música. Se é uma música mais rápida, esse tempo vai ser um pouquinho mais rápido. Se é uma música mais lenta, esse tempo vai ser um pouquinho mais lento, porque depende do andamento. Eu estou usando um ritmo assim mediano para tocar para vocês, né? Que dá tempo aí tranquilo de vocês perceberem o tempo de cada, né? Cada tempinho aqui, ó, cada batida. Então, vou fazer só mais uma vez para vocês terem essa noção aqui desse ritmo. E aí vocês me perguntam depois se tem alguma dúvida, e a gente tira as dúvidas, tá? Então, mais uma vez, essa onde está assim, partitura 2, que é essa linha de tempo 2 aí. Vamos lá. Pausa e pausa. 2 tempos de pausa. Beleza? Vamos lá, tem um comentário aqui legal. Vamos lá. Vamos lá. O Davi perguntou assim: na fração, o número de cima são os tempos e o de baixo são os traços. Na verdade, não é traço. O número de baixo, ele te dá uma figura básica para você usar como base para um tempo. Então, o número 4, ele representa essa figura aqui, ó. Vamos lá. Onde é que eu estava? Não, é aqui. É porque é tanta aba aberta. O número 4, Davi e galera toda aí. O número 4, ele representa essa figura, que é essa figura solitária, que é uma bolinha preta pintada com uma haste, tá? Então, essa aqui, ela vale um tempo, sozinha. Então, são 3 tempos de um, como se fossem assim, entendeu? Então, você usa essa daqui como base, porque ela vale um tempo, e aí você vai usando outras para encaixar um tempo. Você pode variar com várias figuras, contanto que vai valer um tempo. Tá? E aí tem estilos de figuras diferentes, cada uma tem um valor, isso daí é um estudo mais específico mesmo de ritmo, tá? Aí tem essa partitura 3, que ela é bem simples, tem essa 4, que tá pausa, olha que legal, essa 4, ela tem uma pausa aqui no meio, que é esse símbolo aqui, parece um rabisco, é uma pausa de um tempo. Olha essa 4 aqui, a fração mudou, 4 por 4. Significa que eu preciso executar 4 tempos, usando como base essa figura de um tempo, mas eu preciso executar 4 tempos em cada compasso. Então, se você for contar aqui, ó, primeiro compasso, aqui tem um tempo, essas duas juntas, elas formam um tempo, aqui tem mais um tempo, e essas duas juntas que formam um tempo. Professora, como é que eu sei que essas duas juntas formam um tempo? Aí você vai estudar, né? Nós teríamos que estudar o valor de cada figura isolada. Essas duas figuras que estão juntinhas aqui, ó, elas podem aparecer sozinhas numa partitura. Ela é chamada de colcheia. A colcheia, ela é essa bolinha com uma haste e aqui em cima ela tem uma espécie de colchetezinho. Como elas estão juntas, aí liga um colchete no outro, aí fica essa haste em cima, tá? Então, aqui tem 2 colcheias. Elas duas juntas valem um tempo. Então, da mesma forma aqui, e aí na sequência vocês vão contando e vocês vão ver que tem um tempo. Essa figura aqui, que é a pausa, é uma pausa de um tempo. Então, eu vou executar essa linha, que é uma linha bem simples, mas só para vocês verem que aparece uma pausa aqui. Então, a gente vai ficar em silêncio durante um tempo, e aí depois a gente continua. Vamos lá, essa linha 4 aí, onde está 4 por 4. Se vocês quiserem fazer só batendo aí com a mão e tudo, pode fazer também, tá? Vamos lá. Termina com pausa. Beleza? E assim vai. Essa aqui é uma forma legal de estudar só ritmo. Quando você vai para uma escola de música, você estuda separadamente. Você estuda ritmo e melodia, para poder depois juntar e aí ler uma partitura. Alguém tem perguntas? Cara, quando eu fazia aula de violão,
o meu professor, ele falava para eu não perder o ritmo, né? Nem o compasso, batendo o pé. Isso. O pé, você bate para marcar o andamento da música, né? Então, tem uma música que é mais ou menos desse ritmo que eu fiz aí, que eu mostrei o ritmo para vocês, é um ritmo lento, né? Mas sabe, lá, 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 lá. Não sei, digamos. Agora pode ser uma música com ritmo mais acelerado, né? E aí você pode usar o pé, sim, ou você pode usar um aparelho que é utilizado pelos músicos chamado metrônomo. Já ouviram falar? Tem um metrônomo tradicional, que ele é um triângulozinho, depois pesquisa aí. É um triângulo, e aí ele vem com um pêndulozinho, e aí quando você solta ele, ele começa a parece um relógio, um tic-tac. Aí começa tim, 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 tim. E aí você consegue regular o andamento, se ele vai mais rápido ou se ele vai mais devagar. Só que hoje em dia já existem metrônomos eletrônicos. Então você liga ele, ajusta o andamento que você quer, e aí ele começa a fazer essa batidinha, para você não precisar bater com o pé, por exemplo. E aí ele faz essa batida para você ir seguindo. Tam, 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 tam. E aí você não sai do ritmo, tá? Mas se você não tem um metrônomo, dá para usar a batida do pé mesmo para ajudar. Na tablatura, João, não tem o tempo, só tem a cifra. Ela serve somente para você ver quais são os acordes da música. Aí o tempo é contigo. Só que quando você faz os acordes de uma música, João, você não está executando a melodia. Isso que eu acabei de executar para vocês vai aparecer na melodia. A cifra, você vai só segurar os acordes para que o músico possa tocar. Você vai dar uma base. Você vai dar uma base para ele ali atrás. Você vai fazer um acorde de sol, um acorde de dó. E aí o músico vai cantar ou vai tocar um instrumento de melodia por cima dos seus acordes. E aí vai casar tudo isso daí e vai formar uma música. Tá? Então, numa tablatura, realmente não precisa desse ritmo, porque você vai estar fazendo só o acompanhamento, até chamar de instrumento de acompanhamento. São os instrumentos que tocam cifras, piano e violão. Aí a voz faz a melodia, aquilo que eu estava fazendo ali agora com a baqueta, a voz pode fazer, ou um instrumento de sopro, ou um instrumento de corda que seja de melodia, tá? Tem que escutar a música, exatamente, tem que escutar a música. Porque se você vai cantar uma música que você conhece, tipo Asa Branca, vou apresentar o Asa Branca aqui. Você não conhece o ritmo do Asa Branca? Todo mundo conhece essa música, Asa Branca? Sim. Ou não? É uma música de Luiz Gonzaga, né? É uma composição super antiga, um clássico aí Gente, vocês devem da música conhecer. brasileira. Vocês só não sabem o nome, mas vocês devem conhecer. Não Sabe? é possível que ninguém Já pense que ouviram sabe em assim. festas Já ouviram e juninas? não sabe qual música é. Eu vou botar ela aqui para vocês a partitura e a gente canta um pedacinho dela, tá? Ela é uma música, gente, que foi composta há muitos anos, é um clássico da música brasileira, é um baião. Luiz Gonzaga foi considerado o rei do baião. O baião é um estilo de música super brasileiro, tá bom? Vamos lá. Essa partitura, ela tá bem completa, viu, meninos e meninas? Ela tem a linha melódica, ela tem o ritmo. Aqui, ó, ela tem uma clave, tá vendo? Que é a clave de sol. Então, beleza. Então, eu já sei que toda a segunda linha dessa música vai ter sempre a nota sol para eu tocar. Então, a bolinha que aparece nessa segunda linha vai ser sempre a nota sol, sempre. Tá? Eu tenho aqui, ó, a dica do ritmo, 2 por 4. O que significa, então, 2 por 4? Cada compasso tem que ter quantos tempos? Quem arrisca? 4, Não. 2. É o número de cima que diz a quantidade de tempos, tá? O número de cima diz a quantidade de tempos e o número de baixo diz o nome, a figura básica de um tempo, que Ai, seria essa professora. daqui, ó. Ah, Matemática complica tudo, cara. O povo. é matemática. Fração já é complicado. O povo ainda pega a fração pra complicar, cara. Por que não coloca Música, gente, dois música é tempos, pura 4? matemática. Por isso que ela estimula demais o raciocínio lógico.
tá? Vamos lá. Mas aí, por mais, mesmo que você não goste de matemática, você se envolve demais com isso daqui e você acaba entendendo à medida que você vai estudando. Você não vai aprender num dia, você vai aprender com a prática, tá? Então vamos lá. Na música Asa Branca, cada compasso tem que ter 2 tempos. Vamos ver onde que estão os compassos? Dá para vocês verem a mãozinha aqui, não dá, ó, a mãozinha do cursor? Então, ó, aqui tem um compasso. Na verdade, esse compasso é um compasso incompleto, tá? Mas é é um outro assunto aí para se estudar. Nesse primeiro compasso não tem 2 tempos, ele só tem um, porque essas duas figuras juntas, elas só dão um tempo. Mas aí quando a gente vê a música todinha, que chega lá no final, aqui ainda não é o final da música, tem outra parte. O último compasso completa o primeiro, tá? Mas aí isso é um outro assunto bem específico de música mesmo. Aí aqui, ó, tem outro compasso, ó, segundo compasso, terceiro, quarto, quinto. Ó, é só você olhar a barrinha que está dividindo o compasso. Essa barrinha, que essa linha, é a barra de compasso. Ó, e aí continua. Tá bom? Então, essa música, gente, é aquela famosa música. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? É isso. Agora lembraram ou ainda assim não sabem que música é essa? Não é possível que não lembraram. Essa música, gente, é show. É muito Clássica de famosa. festa Tá? junina. Isso. Aí aqui, vamos analisar aqui um pouquinho dessa partitura. Eu escolhi uma partitura, assim, fácil, essa música é fácil, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, os compassos que eu já mostrei para vocês, né? Já contamos. A gente já sabe que precisa ter 2 tempos em cada compasso. Estão vendo que tem um símbolo aqui em cima, que parece o jogo da velha? Tá meio embaçado de ver. Isso daqui é um sustenido, tá? O sustenido, ele serve para aumentar em meio tom a tonalidade de uma nota. É um tema assim também mais específico para estudar. E a gente estudaria só sobre tons, né? É uma aula específica só sobre tons. Mas aqui ajuda o músico, tá? Na hora da execução, porque essa música, tá? Essa música aqui todinha, ela precisa ter o Fá sustenido. Esse sustenidozinho aqui, ó, ele tá na linha do Fá. Então, significa que toda vez que aparecer a nota Fá nessa música, ela precisa estar sustenida. Mas aí, como eu tô dando só um geral, né? E aí tem as cifras aqui, ó, meninos aí das cifras. Esses símbolos aqui em cima são as cifras. Você vai tocar o acompanhamento para que o músico possa fazer a melodia. Isso que eu acabei de cantar para vocês aqui é melodia. Eu vou cantar novamente solfejando. O solfejo, ele é o canto das notas. Quando você vai estudar música, você tem aula de solfejo, que é para você cantar cada nota e conseguir entender a altura delas, tá? Então, se eu for solfejar essa música, as notas que aparecem nessa primeira linha aqui são as seguintes: Sol, Lá, Si, Ré, Si, Dó. Sol, Lá, Si, Ré, Dó, Si. Entenderam o que eu fiz? Eu fiz a mesma melodia, mas no lugar da letra, eu cantei as notas. Se eu fosse usar um instrumento melódico, então eu poderia tocar o que eu acabei de cantar. Então, vou fazer novamente. O que eu fiz? Estão vendo cada uma dessas bolinhas? Ó, cada uma dessas bolinhas é uma nota. São aquelas notas que a gente viu bem aqui, ó. Vamos lá. Tá vendo? São essas notas. Professora, como é que eu sei que são essas notas? Porque com a prática, quando você vai estudando, você aprende e não esquece nunca mais que toda vez que tiver uma nota nessa linha vai ser um sol, que toda vez que tiver uma nota nessa outra linha vai ser um si,
e que toda vez que tiver uma notinha nessa outra linha aqui, vai ser um ré. E você não esquece, isso aqui é um idioma. Lembra que eu falei para vocês? Que é como se você estivesse aprendendo uma língua? Então, você aprende e não esquece mais. Isso aqui é uma linguagem, tá? Então, é por isso que eu sei. Porque eu estudei, pratiquei, então todo mundo consegue fazer isso, basta estudar um pouquinho. Então, a linha de cima aqui, ó, que eu acabei de cantar para vocês, só as notas, e eu vou fazer mais uma vez, só para vocês entenderem. E aí eu vou seguindo aqui com a mãozinha as notas que eu forem cantando, tá? Vamos lá, só para ver se vocês conseguem assimilar um pouquinho melhor o que eu fiz. Sol, lá, si, ré, si, dó. Sol, lá, si, ré, dó, si. Aí desceu para cá, tá? E aí segue aqui na linha melódica. Alguma pergunta aqui? Vocês querem perguntar, tirar dúvida, não entendeu? Quer que explica de novo? Professora, mas quando eu vou contar, tipo, eu vou perceber que nessa linhazinha aí é o sol quando tiver a clave de sol. Isso, quando tiver a clave de sol, exatamente, Nayane. Toda vez que tiver clave de sol, e é a clave mais usada, tá? É a clave mais usada. Toda vez que tiver a clave de sol, aquela segunda linha sempre vai ser sol. E aí, se você sabe a sequência das notas, você não erra, porque para cima de sol é lá, si, dó. Para baixo de sol é fá, mi, ré, dó. Então você sabe, com prática, com exercício. Aí você exercita, você faz, quando você estuda música, você faz muito esse solfejo que eu fiz aqui. Você pega várias linhas melódicas e vai solfejando. Dó, ré, mi, fá. Aí você pega várias linhas de ritmo, aí vai fazendo ritmo. E aí, com o tempo, você vai conseguindo casar os dois. E aí você executa os dois. Quando eu fiz a linha melódica da Asa Branca, eu fiz não apenas a melodia, como também o ritmo. Só que vocês não perceberam, porque eu estava cantando. Agora, se eu voltar lá no Asa Branca, ó, vamos esquecer as notas e vamos para o ritmo. Cada compasso tem que ter dois tempos. Essa figura aqui eu já sei como é que executa, essa também. E aqui aparece uma figura diferente, estão vendo? É uma bolinha transparente, certo? Essa bolinha transparente, gente, ela vale dois tempos sozinha. Por isso que esse compasso aqui, ó, tem só essa figura sozinha nele. Aí você pode perguntar, ué, professor, aqui não tem dois tempos, não, só tem uma figura. Sim, tem uma figura que sozinha vale dois tempos. Então eu toco. Opa! Uma paradinha aqui para explicar melhor a questão dos valores das figuras musicais. Imaginem as figuras musicais como blocos de montar, igual a imagem. O último conjunto de blocos azuis é o conjunto de blocos cujas figuras sozinhas duram menos tempo. Cada dois conjuntinhos de bolinhas se encaixam em um bloco vermelho. Cada dois blocos vermelhos se encaixam em um bloco verde. E cada dois blocos verdes se encaixam no único bloco amarelo. O bloco amarelo está sozinho porque ele é a figura de maior valor na música. Ele sozinho vale 4 tempos. E o legal é que cada um desses conjuntos de blocos se encaixam na figura maior. É pura matemática, né, galera? Todos os blocos azuis se encaixam na figura amarela, todos os blocos vermelhos na figura amarela e todos os blocos verdes também na figura amarela. Façam os cálculos, vejam os valores e vocês vão entender. É como se fosse uma pirâmide. É isso, eu parei aqui um pouquinho para explicar para vocês. Continuem no vídeo. Falou! Ela fazendo ela durar dois tempos. Por isso que eu seguro quando chega bem aqui, ó. Terra ardendo, e aí continua. Ela demora mais um pouquinho, tá? Então, o ritmo dessa música, ele é simples também, não tem dificuldade, não. Só que na baqueta não vai dar para segurar esse tempo aí, mas a gente vai contando, né? Ó. Aqui
tem uma linhazinha aí, ó, que vai unir essas duas figuras aqui, ó. Você pode, se quiser, o artista segura e aí já vai ficar 3 tempos aí juntos, tá? Então, mas aí voltando aqui, só o comecinho, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Viram? Aí eu executei agora os dois juntos. Fiz a melodia aqui, só que eu fui falando tá, 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 ao invés de falar as notas, e fiz o ritmo para vocês entenderem como que é um ritmo numa partitura. Então, eu sei que essa aula não dá para deixar ninguém especialista em música, mas eu tenho certeza que a partir de hoje vocês já vão olhar para uma partitura com um olhar diferente, porque vocês já conseguiram compreender mais ou menos o que significa os símbolos que aparecem na partitura. E aí eu estava falando da cifra, né? As cifras são esses códigos que aparecem aqui em cima, e na tablatura, eu até tenho aqui do ladinho, ó, tem os números das cordas do violão, tá? Então, são os números das cordas. É porque tá embaçado, não tá dando para aparecer, mas se você imprimir a imagem e abrir ela normal, ela aparece. E aí, aqui você vai colocar, por exemplo, se é um acorde de dó, aí você vai encaixar aqui, dó, mi, sol. São as 3 notas que fazem parte do acorde de dó. Dó, mi, sol. E aí, aqui, na partitura da asa branca, tem o dó com sétima, significa que você tem que acrescentar a 7ª nota da escala a esse acorde que eu acabei de falar. Aqui tem o sol, ó, o G significa sol, o C significa dó, né? Então, quem já aprendeu aí um pouquinho de violão ou de teclado, sabe o significado das cifras. O D significa ré. Deixa eu ver se tem. Essa música é muito simples. Aí aqui, segura o compasso, segura o acorde de sol com sétima até terminar. Então, tem poucos compassos nessa música. Ó, sol com sétima, desafio aí quem toca violão a tocar essas cifras aqui, cantando essa música, que ela é muito fácil. Sol com sétima, só que o sol com sétima já tem que, quando você tá no olhei, é que já começa esse, tá vendo? Que ele começa aqui meio que sem, ó, uma harmonia, ó. Quando olhei, aí o olhei, você toca o acorde de sol com sétima. Aí vem o dó com sétima, sol com sétima novamente, ré com sétima, aí repete dó com sol com sétima. Então é isso. Então eu desafio vocês aí, tocadores de instrumentos melódicos. Deixa eu sair da minha apresentação. Galera, obrigado pela presença, por me aturar aí até agora, até o final. Um cheiro para vocês. Qualquer dúvida, estou lá na plataforma, me